Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Voltamos para a nossa segunda aulinha de hoje, né? A última saideira para fechar bonito, fechar esse final de semana maneiro, né? Fecha com chave de ouro, fecha com a física. Para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá assistindo a aula aí? Pô, se inscreve no canal, cara. Faz maior diferença pra gente, custa nada. E deixa o like, né? Por que não? Deixa o like aí, para de miguelar like, custa nada também. Deixa o like aí, galera já tá presente. Vitória, Romerson, Taliane, Gabriele, Laura, o Eliverton de Souza, Maria Vitória, Aurenil, Júlio César, Musa Nissei, Renan Ribeiro. Olha lá, Renan Ribeiro falou, última aula, depois eu vou jogar um pouco. Boa, Renan. O Warzonezinho? Aí tu vai me encontrar lá, hein? É isso. Vamos começar? Ó, hoje a gente vai falar de capacitores, cara. Que eu já vou te adiantando que não é um assunto que cai muito não, mas já caiu, né? Então, assim, a gente tá ali incrementando o nosso circuito, né? Já estudou geradores, a gente já viu associação de resistores, amperímetro, voltímetro, fusível, e hoje a gente vai ver o capacitor, tá? Cai menos, por exemplo, a aula de Física 1, quando saímos da aula de Física 1, eu olhei ali no chat, tinha tido essa pergunta e eu não respondi, né? Com que frequência cai a energia? Cara, energia é um dos assuntos que mais caem. Aquela parte da Física 1 lá, energia mecânica, potência, isso cai pra caramba. Pode ver que as últimas 3 questões que a gente fez de Física 1 foi do Enem. Então cai muito. Capacitor, já caiu, mas não cai tanto, né? Cai menos, tá? Mas é importante a gente ver. E quando cai, cara, cai de uma maneira fácil. O capacitor, quando é cobrado, é uma aplicação da fórmula. Então é legal você dar essa olhada, faz umas questões ou outras e acabou. Deixa quieto. Mas é bom você ver, porque se aparecer, tu vai acertar. Porque é fácil, as questões são fáceis, não tem nada de muito complicado. Não é igual uma questão de eletrodinâmica que, né, dependendo da questão, pode ser difícil. Capacitor não. Capacitor jogou na fórmula e matou. Então vamos lá, vamos começar. Vem comigo. Cara, vamos entender aí como é que funciona um capacitor. Bom, o capacitor, ele é um dispositivo que é utilizado para armazenar carga. Você armazena a carga, só que depois você libera essa carga toda de uma vez só, num intervalo de tempo muito curto. Que é diferente, por exemplo, da bateria, né? Porque você pode perguntar assim, professor, mas a bateria também não armazena carga? Certo. A bateria de um celular, né? Ela armazena carga, só que qual é a diferença? A bateria, ela vai liberando essa carga aos poucos, né? Porque a intenção dela é manter o teu celular ligado ali o dia todo, não é isso? No caso do capacitor, não. O capacitor, ele armazena a carga e aí na hora que você usa, ele libera tudo. Num intervalo de tempo muito curto. Certo? Aplicação do capacitor. Cara, tem várias.
rádio tem capacitor, flash de câmera fotográfica tem capacitor. São várias as aplicações. Existem vários componentes, né? E várias placas que precisam de capacitores. Na verdade, toda plaquinha que você abrir aí, eu estou até olhando para o computador aqui, toda plaquinha que você abrir ali tem um capacitorzinho. Né? Então tem várias aplicações. Acho que a mais clara para vocês, acho que a que vocês mais conseguem observar, é, por exemplo, o desfibrilador. O desfibrilador é um capacitor que tem ali. Você armazena a carga, não é isso? Aí o cara liga o desfibrilador, carrega ele, armazena a carga. Aí você vem com aquele desfibrilador e solta aquela carga toda de uma vez no cara. Né? Afasta, afasta! Tum, tum. Aí o cara... Caramba, por quê? Porque tu quer que o coração volte. Então tu tem que dar uma pancada de carga ali. Aí, vai de novo, vai de novo. Aí o cara, meu irmão, espera aí. Tem que esperar um pouquinho, né? Porque tem que carregar de novo. Carregou ele. Vai, tá pronto, vai, afasta. Aí, blá, blá. Né? Então o capacitor, ele consegue liberar essa carga toda. O capacitor, essa carga que esse capacitor armazena, vai depender das características do capacitor, né? Tá? E aí, essa carga, como depende das características do capacitor também, vai depender de uma grandeza que a gente vai chamar de capacitância. E o que é a capacitância? Capacitância do meu capacitor. Vai ser representado pela letra C e ele vai ser medido em farad. É a unidade da capacitância. A capacitância vai depender, né? Isso aqui, ó. Depende do capacitor. Tá? Depende do quê? Depende das placas dele, depende do material do isolante que ele tem no interior dele, né? Depende do tamanho das placas, enfim. Depende da geometria do capacitor. Então, quando você chega numa loja, você fala, eu quero um capacitor de 9 microfarad. Acabou, o cara vai te dar um capacitor de 9 microfarad. Então, ele foi fabricado e ele tem aquela capacitância. Certo? E essa capacitância é o número que vai dizer ali o quanto de carga ele pode armazenar. Olha aqui. O capacitor, ele vai ter como símbolo isso aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de um capacitor. Ele é representado por um par de placas, né? Placas paralelas. Esse aqui é o símbolo que você vai usar. Tá legal? E a carga que esse capacitor armazena, ó, é uma formulazinha, cara, que ela relembra aí a nossa quinta série. Pô, não tem como evitar essa fórmula, né, editor? Olha lá, olha a fórmula. Essa aqui não tem como tu evitar, né? Mas é ela mesmo. É o famoso QCU. Certo? Essa aí ninguém esquece, não. Essa aqui ninguém vai esquecer. Essa aqui é a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Mas o que é isso? Carga armazenada pelo capacitor. Carga armazenada. É igual a capacitância. Tá? Multiplicado pela DDP. Que são os volts. Então você pega o capacitor e ele vai armazenar a carga como? Você vai ligar ele na tomada, vai ligar ele numa bateria. Então você vai ligar ele numa DDP. Certo? E aí essa bateria vai começar a carregar o teu capacitor. A carga tá ali. Show? E essa carga que ele armazena vai depender da capacitância. A capacitância é uma propriedade do capacitor. Tá certo? O capacitor, ele funciona assim, ó. No meio dele, ele tem um isolante, né? O elétron, ele não pode passar por aquele meio. Ele funciona assim, ó. Por exemplo, você pega um capacitor e liga o capacitor aqui numa bateria. Ó. Aí você liga esse capacitor na bateria.
que vai acontecer? A bateria ela manda um elétron, o elétron se deposita aqui na placa do capacitor e arranca, e ele repele um elétron da outra placa. Aí o outro elétron vai para o outro lado da bateria. Aí a bateria manda outro elétron. Aí esse elétron negativo vai repelir um elétron daqui, ó. Aí a bateria manda outro elétron. Aí ele fica na placa e repele um outro elétron. No final das contas, o que vai acontecer? Essa placa vai ficar negativa e essa placa vai ficar positiva. Até que chegar um momento que não tem mais espaço para o elétron ficar. Você jogou o elétron para cá, ele foi arrancando o elétron ali. Certo? Pum, carregou. Pronto. Agora não passa mais corrente, não acontece mais nada. Teu capacitor está carregado. Um lado está muito negativo, o outro lado está positivo. Veja que esse elétron que chega daqui do lado de cá, ó, não é ele que vai para lá. Porque se ele consegue passar aqui pelo meio, vê se você concorda, ó, ele não pode passar aqui pelo meio, entre as placas, o elétron. Porque se ele conseguir passar, ele não vai ficar ali guardado, ele não vai ficar depositado na placa. Ele vai conseguir passar, ele vai direto. Aí vai vir um outro, vai direto, vai vir um outro, vai direto, não fica elétron guardado. Então ali no meio não pode passar elétron. O elétron ele fica parado aqui e ele, nessa placa, por estar negativa, começa a mandar elétrons, ela começa a ficar negativa e pelo fato dela ficar negativa, ela começa a repelir os elétrons da outra placa. Porque negativo repele negativo. E aí a outra placa fica positiva. Mas não pode passar elétron aqui. Se passar já era. Se um elétron conseguir passar, acabou. Os outros vão passar também, tu não consegue guardar o elétron. Consegue guardar carga. Então ali no meio você tem o que a gente chama de dielétrico. O dielétrico é uma espécie de um isolante, tá? Um isolante muito bom. Aí olha que curiosidade, tem uma história bacana que aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo meu, na verdade. Esses capacitores, normalmente esses capacitores que você tem nas plaquinhas, o dielétrico dele é um óleo, é um óleozinho. Aí tudo bem. Aí, cara, eu tinha um amigo, fez faculdade comigo, o Léo, inclusive, deve estar nos assistindo aí, Leonardo. Leonardo fez faculdade comigo, né? Mais a galera e tal. Só que o Leonardo ele fez um ensino médio técnico. Eu não fiz um ensino médio normal, diretor. Esse amigo meu, ele fez um ensino médio em eletrônica. Então, cara, quando a gente chegou na faculdade, ele era o cara que mais sabia eletricidade ali, porque a minha eletricidade era o quê? Do ensino médio. Ele teve muito mais, né? No ensino médio dele. Então ele tirava a mão ondinha, sabe? Ele, não sei o que, sei o que. Tudo ele tava falando com alguém, ele, não, porque eu fiz eletrônica, né, e tal, não sei o que. Tudo ele metia essa bronca, e a gente estava ligado nisso. Que ele ficava tirando essa ondinha dele. Irmão, tinha pra uma chopada. Daqui a pouco tu passava do lado, ele tava conversando com a menina que ele conheceu ali, né? Aí tu já passava do lado pra ver como é que tá rolando o clima, né? Tu passava do lado e ele tava assim, não, porque eu fiz eletrônica e tal. Eu falava, cara, irmão, não acredito, tu não sabe. Tá contando uma mulher que fez eletrônica, todo mundo, pô, não acredito. Tudo ele falava isso. Cara, aí uma vez, a gente numa resenha na casa de um amigo, diretor, ele ligou o rádio na tomada. Pô, mano, a tomada era 220. Ele não viu, o rádio não tava no 200. O que aconteceu? Queimou o rádio, mano. Ele queimou o rádio do amigo. O radinho. Ligou na tomada, queimou. Meu, quando ele queimou o rádio, aí todo mundo, não, tomada 220, isso aqui, isso aqui. Coê, maninha. Logo tu, o cara da eletrônica, não sei como a gente gastou muito ele. Caraca, mané, tu queimou o rádio. Pô, que erro banal, mano, não sei o que e tal, blá, blá. E a gente gastou ele, a gente ficou gastando ele o tempão, mano, por causa disso. E ele falou pra gente assim, aí, eu vou consertar esse rádio, porque eu fiz eletrônica, não sei o que, todo mundo, pô, sai daí, moleque. Tu queimou o bagulho, pô, tu errou a parada que nem uma criança erra, tu errou. Cara, que maluco fajuto, que eletrônico fajuto, hein? Beleza, o maluco levou o som pra casa. Não, vou consertar. Posso levar? Não, leva aí, tá queimado, leva aí. Ele levou pra casa. Irmão, ele, na semana seguinte, ele trouxe, diretor, o som funcionando. Aí todo mundo, tu levou no lugar aí, consertou. Ele não, ele mostrou lá a foto que ele foi tirando enquanto ele tava... O que ele fez? Ele tirou a placa. Por quê? Quando ele queimou... ele até tinha falado assim, pô, pelo cheiro é o capacitor. Aí todo mundo, cara, pô, mas tu tá sentindo o cheiro do capacitor, pá, sai daí, a gente começou a usar ele. Qual era a parada?
ele sentiu um cheiro de óleo queimado, diretor. Quando ele sentiu o cheiro de óleo queimado, ele pensou o seguinte, caraca, o que acontece? Geralmente, quando um capacitor estoura, é porque o elétron conseguiu passar aqui, ó. Ou seja, você atribuiu uma DDP muito grande, e aí você atribuiu uma DDP muito grande, conseguiu empurrar esse elétron até pelo meio aqui, pelo isolante. Então o elétron conseguiu passar pelo dielétrico. O que aconteceu? Carga elétrica passando pelo óleo, esquentou o óleo, subiu um cheirinho de óleo queimado. E ele, na hora que ele sentiu o cheirinho, ele falou, algum capacitor estourou. Porque é justamente o que acontece quando o elétron passa pelo dielétrico. Aí o que ele fez? Levou para casa, pegou a placa. É fácil você identificar os capacitores. Os capacitores são aqueles cilindrões que tem, sabe os cilindros que tem nessas plaquinhas? Uns cilindrinhos, ou às vezes tem umas ervilhas. Mas o capacitor, ele tem escrito lá, ó, no próprio capacitor, 2 microfarad, 4 microfarad. Tá escrito no próprio dispositivo. Aí ele levou numa casa dessas qualquer. Ó, tá vendo esse capacitor, esse? Eu quero todos os capacitores. Porque ele não sabia qual que queimou. Mas era tipo assim, uns 8. E capacitor é 20 centavos. É barato. Então ele identificou os capacitores, falou pro cara, eu quero um de cada, gastou R$1, levou para casa, com a ferro de solda ele derreteu a solda, tirou o capacitor e soldou um novo. Botou no lugar, funcionou, mano. Irmão, quando ele mostrou, tava todo mundo zoando ele, quando ele mostrou, ficou todo mundo assim, ó. Cara, na hora eu apertei a mão e falei, Leonardo, na moral, te peço desculpas aqui de toda a zoação que eu fiz. Cara, parabéns. Aí, tirou muita onda. Nunca mais zoamos ele. O moleque deu um tapa na nossa mão sem... Nada como a força do ódio pra fazer isso. A força do ódio. Cara, ele foi tão zoado. Tá vendo como é que o bullying às vezes dá um jeito, né, cara? Nesse caso aí, a gente fez um bullying com ele. A gente tava sendo um bando de babaca. O moleque deu a volta por cima, cara. Aí, esculhambou a gente. Ele mostrou como é que faz, provou e tirou onda. Ele falou assim, meu irmão, tá vendo? Vocês somos vermes. Eu falei, caraca aí, agora eu assumi mesmo. Eu era um verme que tava fazendo bullying com ele e agora, porra, mereci, mano. Mereci essa resposta. E o grande Léo, o nosso eletrônico, consertou o som do cara, justamente por causa do cheiro do capacitor queimado. Beleza? Show de bola? Beleza. Só que olha só, além de calcular a carga que o capacitor... É o bullying reverso, exatamente. O maluco fez um bullying reverso comigo. Olha lá. Além de calcular a carga, né, que o capacitor consegue armazenar, eu consigo calcular também a energia que ele armazena, cara. Porque olha aqui. Se liga. A carga que ele armazena pela DDP, porque a capacitância é constante, depende do capacitor. Então, se você liga mais, uma DDP maior, né, mais volts, você vai armazenar mais cargas. Esses caras são diretamente proporcionais. Se você fosse montar um gráfico dessa equação, você teria isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? A carga, ela é diretamente proporcional à DDP. Então, quanto maior a DDP, maior a carga. Esse é o gráfico daquela equação ali. E o que a gente sabe? Lembra que eu te expliquei isso? Lá em eletrostática, o trabalho elétrico é carga vezes DDP, cara. Vezes potencial de um ponto menos o potencial do outro. Isso aqui é o trabalho elétrico para você levar uma carga. Esse é o trabalho elétrico. Ou seja, isso aqui é a energia que a bateria gasta para poder empurrar a carga através da DDP dela. Certo? Então, como aqui eu tenho um gráfico de carga por DDP, e o produto de carga por DDP é o trabalho, é uma energia, né? Isso aqui é uma energia. Como eu tenho um gráfico de carga por DDP, se eu calcular a área desse gráfico, Q por U, quando eu calculo a área do gráfico Q por U, é como se eu estivesse calculando o produto dessas duas grandezas. E aí a área vai me dar a energia armazenada. Por quê? A energia que a bateria gastou é justamente a energia que o capacitor vai armazenar. Energia em joule. Eu posso calcular, então,
Energia armazenada. Eu posso calcular, então, a carga armazenada e a energia armazenada. E vai ser a área desse gráfico. E aí, quem é essa área aí? Isso não é um triângulo? Isso aqui, então, vai ser base vezes a altura sobre 2. Então, a energia armazenada vai ser dada por Q vezes U sobre 2. Tá lá, ó. Essa é a energia armazenada do capacitor. Cara, tudo isso aqui eu tô te mostrando. Consórcio Premiado Bradesco. Conquiste sua nova casa em até 190 vezes ou seu novo carro em até 90 vezes, tudo sem juros e sem entrada. E ainda concorra a R$500 mil com o Consórcio Premiado Bradesco. Simule já. Com o Bradesco você conquista. Consórcio Bradesco. Sobre 2. Só que Q é CU, né? Então, no lugar do Q, se você botar o CU aqui, ó, bota o teu CU aqui, ó. Se tu botar o teu CU aqui, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Energia é igual a... No lugar do Q, tu bota o teu CU aí, vai ficar CU ao quadrado sobre 2, ó. Show? Então, a energia também pode ser calculada assim. Tanto faz. Ou então, ó, no lugar do U, se tu jogar Q sobre C é igual a U. Então, no lugar do U, se você botar um Q sobre C, tu também pode encontrar assim, ó. Energia pode ser Q ao quadrado sobre 2C. Olha lá. É uma outra maneira de calcular a energia. Lembrando que a unidade da energia é o Joule. É o Joule. A unidade da carga é o Coulomb. Carga é dada em Coulomb. Capacitância é dada em Farad. DDP é dado em Volt. Certo? E energia é dada em Joule. Cara, tira um print aí disso. Tira um print rápido. Maravilha. Aplicação de fórmula. Vou fazer já uma questãozinha para você ver como é que cai isso em capacitor. Deixa a galera printando ali, vamos fazer a primeira. Olha a primeira aí, ó. Questão 1. Caiu agora, recente. Mas aí foi na lá, Federal do Paraná. Ó. Os capacitores são elementos de circuito que podem armazenar energia quando submetidos a uma diferença de potencial. Num dado circuito, deseja-se que um capacitor de capacitância C armazene uma energia de 8 milijoules. Aqui a galera confundiu porque ele chamou a energia de U. Em alguns livros a gente chama energia potencial de U. Então ele falou que a energia armazenada é 8 milijoules. Aí o que a galera pensou? Vem pra cá, ó. U. Pô, o cara botou U aqui, ó. Mas esse U é volt. Aquele U denunciado é milijoules, é energia. É o que eu chamei de E. Então cuidado, não fica muito apegado às letras, né? Você tem que saber o que cada letra representa. Então volta lá. A energia é de 8 milijoules quando submetida a uma diferença de potencial de 4 volts. Qual é a capacitância? Acabou. Aí, questão caiu agora recente no vestibular. Ele me deu a energia, me deu a DDP, a diferença de potencial que ele chamou de ΔV. 4 volts. Ele me deu joules, me deu volt, que é a capacitância, em milifarad. Vamos lá, vamos calcular aqui, ó, no cantinho. Ó. Então ele deu a energia e me deu os volts. Olha lá. Ele me deu a energia e me deu os volts, e que é a capacitância. Vou usar essa. O famoso CU quadrado. Certo? Olha lá. Aplicação da fórmula. Mestre, se eu tivesse usado essa, aí tivesse calculado a carga primeiro, depois eu jogo aqui e acho a capacitância. Dá certo também. Qualquer caminho que você escolher aqui vai ter que dar a mesma coisa. Tá certo? Mas como eu já tenho uma aqui que envolve os caras, eu já vou usar logo. 8 milijoules. O milha é 10 a menos 3. Tem que botar todo mundo no sistema internacional. Esse cara é joule, esse cara é volt, esse cara é farad. E esse cara é Coulomb. 8 milijoules, eu quero a capacitância. A DDP é 4, diretor. 4 volts. 4 ao quadrado. Sobre 2. Olha lá. Pô, maravilha.
4 ao quadrado dá 16. 16 sobre 2 dá 8. Aqui fica 8. Esse 8 vai cortar com 8 lá do outro lado. Isso aqui dá 8. Fica 8 vezes C. O 8 passa dividindo. 8 dividido por 8 dá 1. Então C é igual a 1 vezes 10 a menos 3 farad. O que é o prefixo 10 a menos 3? É o mili. Milifarad. Então tá aí, ó. Essa é a capacitância desse capacitor que armazenou essa energia. Cara, de novo, então. Essa parte aqui da eletrodinâmica é a mais fácil, porque ela é meio solta da eletrodinâmica. Quando você aprende lá na eletrodinâmica resistores, disjuntores, amperímetro, eu vou falando isso pra você, daqui a pouco aparece um circuito pra tu, um circuito muito maluco, né? Que tem resistores em série, em paralelo. Porra, aí tem um gerador, aí tem um amperímetro. Ou seja, eu posso juntar tudo no mesmo circuito, né? E aí o circuito vai ficando cada vez mais difícil. Capacitores, eu até tenho como fazer isso, mas no vestibular, no ensino médio, a gente não vai fazer. Eu não vou botar um circuito com capacitores e resistores, que é um circuito RC. A gente não vai fazer isso no ensino médio. A gente faria isso numa prova militar. Uma prova para um vestibular militar, para o IME, para o ITA, para a AFA, para a EFON, aí cai. Circuito RC. Mas para o vestibular não vai cair. Então para o vestibular, cara, quando ele cobra capacitor, é uma coisa isolada, só capacitor. Ou ele vai pedir a carga, ou ele vai pedir a energia, ou ele vai pedir a capacitância. Mas é basicamente a aplicação de fórmula, entendeu? Então não é muito difícil. É facinho, ó. Olha lá. Que conta linda, a Manu falou. É outra conta que realmente, né, dá sentido. Você vê que a humanidade tem futuro, né? Você ganha alguns dias de vida. Beleza. Tira o print aí. Porque eu tenho mais uma coisinha para falar contigo. Vamos lá. Tirou o print. Maravilha. Já sabe, hein? Se queimar alguma plaquinha, sentir um cheirinho de óleo queimado, tu já tira essa onda. Cara, os capacitores normalmente tem... O dielétrico é feito de óleo. Provavelmente, pelo cheiro de óleo queimado, teu capacitor estourou. Pronto. Vira as costas e vai embora. O cara fala assim, quê? Meu irmão, já falei. Já dei informação. Se tu não pegou, azar o teu. Ó, associação de capacitores. Tá aqui. Por quê? Cara, eu posso ligar mais de um capacitor. Ou em série ou em paralelo, lembra? Pois é, cara. Aqui também tem isso. E aí, basicamente, você tem que calcular o quê? A capacitância equivalente. É simples. Nada demais, ó. Capacitores em série. Já vou até colocar como é que é para você. Capacitores em série. Tá aqui, ó. Você bota um capacitor, outro capacitor, outro capacitor. Certo? Capacitores em série. O capacitor... Um tem uma capacitância C1, outro tem a capacitância C2, outro tem capacitância C3. E aí, no final das contas, eu vou ter uma capacitância equivalente. Ou seja, eu vou tratar esses três capacitores como se fosse uma coisa só. Porque às vezes você precisa de um capacitor de um determinado valor que você não achou. Pô, eu quero um capacitor de, sei lá, de 10 microfarad. Pô, e tu chega na loja e não tem de 10, mas tem de 5. Aí você pega 2 de 5 para dar 10. Mas você vai ligar como? Em série ou em paralelo? Entendeu? Aí aqueles capacitores, eles vão se comportar como se fosse um único capacitor. Um capacitor equivalente. E aí, basicamente, o que eu vou te mostrar aqui é como é que se calcula essa capacitância equivalente. Ligação, capacitores em série, né? Quando todos eles são percorridos pela mesma corrente. Igual o resistor, né? Para você identificar se está em série ou em paralelo, é igual. Olha lá. Em série, capacitor em série, aquilo dali. Todo mundo percorrido pela mesma corrente. Capacitor em paralelo. Olha lá. Igualzinho o desenho de quando você tinha resistores em paralelo. Capacitores em paralelo, você tem isso aqui, ó. Capacitor aqui. Ó.
Aí você tem outro capacitor aqui e outro capacitor aqui, por exemplo. Pronto. Olha lá. Aí você tem capacitores em paralelo. Capacitores em série e capacitores em paralelo. De qualquer maneira, eu vou calcular uma capacitância equivalente. Ou seja, eu vou calcular uma capacitância ali, ó, né, que equivale àquelas três. Como se eu pudesse substituir aqueles três capacitores por uma só. Como que eu calculo essa capacitância? Cara, aí que está o problema. Em série, lá na resistência, tu lembra? Resistores em série, você somava. A REC era só somar as resistências, né? E em paralelo você fazia aquele inverso. Aqui é trocado, cara. Olha que maldade. Aqui os capacitores em paralelo, você soma. Olha lá. Capacitores em paralelo, você soma. E capacitores em série, os capacitores em paralelo você soma. E capacitores em série é que você faz o inverso. Entendeu ou não? É trocado, cara. Então a chance pra tu errar aí é grande. Pode dar mole. Olha lá. Se os capacitores estiverem em paralelo, você vai somar todo mundo para achar a capacitância equivalente. Porque aí a carga que ele armazena aqui, mais a carga que ele armazena aqui, mais a carga que ele armazena aqui. A corrente não se divide? Como a corrente se divide, ele vai armazenar um pouquinho de carga, o outro um pouquinho, o outro um pouquinho. Então se eu quero descobrir a carga total que foi armazenada, você soma tudo. Agora aqui não, pô. Aqui é a mesma corrente, ó. Então você não vai somar essas cargas. Você vai fazer aquilo dali. A soma dos inversos. Agora daqui você ainda tira aquele outro macete, ó. Lembra daquele macete? Quando forem dois... Se forem dois capacitores, ou de dois em dois, você pode fazer o produto deles sobre a soma deles. Tá lá. Se forem dois capacitores. E se forem capacitores iguais em série, você também pode fazer esse macete aqui, ó, capacitância equivalente. C sobre N. Como assim? Eu tenho 20 capacitores de 5 farad ligados em série. Eu não preciso fazer 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, 20 vezes. Nem fazer isso aqui, 5 com 5, resultado faz quanto 5, resultado faz quanto 5, pelo amor de Deus, vai perder um tempão. Então se eu tenho 20 capacitores de capacitância 5, eu pego essa capacitância que é igual de todo mundo, que é 5, e divido por 20. Aí você vai ter a capacitância equivalente. Show? Então, capacitores em série você calcula igual resistores em paralelo. E capacitores em paralelo você calcula igual resistores em série. É triste, eu sei. Confunde, né? Mas é assim que funciona. E aí, cara, eu vou fazer uma questãozinha aqui, para você ver essa aplicação disso. Enquanto a galera printa aí, diretor, deixa eu ver aqui uma questão. Aí, essa daí mesmo. Pode botar aí. Número 2. Olha o número 2. O que é a carga armazenada mesmo? Isso. O que é a carga armazenada? É isso aí. Olha lá. Olha aí, por exemplo. Os capacitores da figura se encontram carregados em equilíbrio. Nessas condições, qual é a carga armazenada pelos dois juntos? O que eu posso fazer? Eu posso calcular minha capacitância equivalente e tratar os dois como se fosse um capacitor só. Eles estão ligados em paralelo, não é? De 0,025 e de 0,025. Se eles estão em paralelo, vem para cá. Como é que eu calculo capacitância em paralelo? Só somar.
Então, ó, são dois capacitores em paralelo, 0,025 mais 0,025. Isso vai ser igual a 0,05 Farad. Certo? Eles vão estar ligados numa DDP de 100 volts. Aí, entende? Eu somei os dois, né? Calculei a minha capacitância equivalente. Agora, aqueles dois se comportam como se fosse um único capacitor. Um capacitor de 0,05 Farad que está ligado na DDP de 100 volts. Aí, o que eu faço? Para achar a carga. A equação da quinta série, que eu apaguei ali, ó. O QCU. Olha lá. Né? Qual é a carga que vai ser armazenada? A capacitância é 0,05 e a DDP vale 100 volts. Se você andar aqui, ó, né? 100 volts anda as duas casas, isso vai dar 5 coulombs. Cara, quer ver ainda para aumentar a confusão? A unidade da carga é o coulomb, que é C também. E a capacitância é C. Aí a gente costuma fazer a capacitância, botar tipo um Czinho assim, ó. Um C com uns tracinhos, sabe? Para poder diferenciar. Mas, cara, é C maiúsculo também, né? Para dar errado é fácil. C maiúsculo representa a unidade de carga, tantos coulombs, e também representa a capacitância de um capacitor. A capacitância é tantos farad. Show de bola, diretor? Maravilha, gente. Cara, é isso. Capacitor, ó, eu sugiro que você faça, por exemplo, as questões do nosso material hoje. Dá uma olhadinha nas fórmulas, faz as questões, que é tudo muito simples. Capacitor é sempre tranquilo. E, cara, vamos rezar para cair, porque se rezar para cair, tu acerta, porque tu viu. E muita gente não vê. Isso aqui é o rodapé do livro. Tem gente que nem fala de capacitor. Tem gente que nem aborda isso, porque cai pouco, tá certo? Então ninguém nem fala. Você tá vendo, então sim, se cair, é contigo. A gente aqui fala tudo que já caiu alguma vez na vida. Inclusive tem uma questão do Enem nesse material, faz aí. Moleza também, uma questãozinha para você calcular uma capacitância equivalente. Tá? Tem nada demais. É bem tranquilo. E, cara, não perca muito tempo nisso. Fez as questões de hoje, deu uma olhada na fórmula, fez os exercícios, tal, fez meia dúzia de exercícios, bola pra frente, parte pra outra, porque tu sabe que tem matéria pra caramba pra estudar. Não vai ficar perdendo tempo, muito tempo, estudando capacitores que, pô, cai eventualmente. Tá legal? Show de bola? Maravilha? Vou sair da frente pra tu printar, então. Então é isso, galerinha. Obrigado aí, mais uma vez, foi um prazer, obrigado aí pela atenção, tá? É sempre um prazer, né? Um bom final de semana pra vocês aí, um beijo grande, domingão tem Vascão, e é isso. Até a próxima, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.